A paz do Senhor, irmãos. Eh, eu tive um sentimento, né, de compartilhar com a malta toda aí a respeito do que é o reino dos céus. É porque, como vemos, o grupo está escrito, né, a realidade do reino dos céus. Mas muita gente não entende ainda o que é o reino dos céus. Muita gente sabe o que é a igreja, né? Se dissermos o que é a igreja, perguntamos às pessoas, as pessoas conseguem dizer, ó, a igreja é aquilo, a igreja é aquilo, mas as pessoas não conseguem entender ou falar do que é o reino dos céus. O reino dos céus é mais, na Bíblia, é vista mais no primeiro livro do Novo Testamento, que é o, é o Evangelho de Mateus. O reino dos céus é visto desde o capítulo 11 até o capítulo 25. Fala muito do reino dos céus, que o reino dos céus é comparado com tal coisa, que o reino dos céus é comparado com tal coisa, é comparado com um rei que saiu para a procura das pessoas, para os trabalhadores para poder virem colher os frutos para ele na sua lavoura. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens que estavam esperando pelo marido, né? Lá conta que umas foram prudentes, outras não. O reino dos céus, também lá diz que, no princípio, diz que dos que nasceram da mulher, o João Batista foi maior, mas aquele que estiver no reino dos céus é maior do que ele. Então as pessoas até não conseguem entender o que é esse reino dos céus. Mas se vamos ler lá no Mateus, vamos entender que isso é uma coisa de muita importância que nós precisamos perceber de acordo com a palavra do Senhor, com a revelação do Senhor. O reino dos céus é a mesma coisa que falar da igreja. Quando se fala da igreja, é a mesma coisa que falar do reino dos céus. Só porque o reino dos céus é uma forma de explicar o que é realmente a igreja. O poder da igreja, que a igreja ela não é uma coisa só, como uma religião. Ela tem um reino. Então, esse reino é que se chama o reino do céu. Esse reino veio por Cristo. Nós podemos dizer que há um reino de Deus. O reino de Deus, ele existe de eternidade passada, eternidade futura. Antes que o homem existisse, Deus já tinha seu reino, né? Mas o reino dos céus, ele veio por meio de Jesus Cristo. Porque vem mesmo antes, Moisés, ele disse que uh, o vosso Deus, ele mesmo vai levantar um profeta como eu, e a eles você ouvirão. Então, esse profeta é o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, ele não veio só, ele trouxe um reino. Ele saiu do reino do Pai, do reino de Deus, para trazer o reino dos céus para nós. O ato de dizer o reino dos céus, por quê? Porque não é algo dessa terra, não é desse mundo, é algo que veio. E para ele vir, ele precisou de uns processos, né? Ninguém toma uma parte ou estabelece um reino por si, sem um sacrifício. Geralmente os reinos antes eram tomados por peleja entre militares e militares, ou entre tropas e tropas. Então, a partir de lá, que aqueles que foram derrotados, então, outros que vencerem ocupam o espaço, ocupam o país e estabelecem o seu reino. Então, assim também, o Cristo, ele mesmo sozinho, conseguiu estabelecer o reino do céu aqui nessa terra, porque essa terra, esse mundo, estava totalmente sob o controle de Satanás, no reino das trevas. Lá no princípio, no livro de Gênesis, o Senhor diz que o Satanás, depois dele rebelar, ele foi precipitado para o reino da morte. Quer dizer que o que reina na terra é o reino da morte, é o reino de Satanás. Romanos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nos diz que todos nós estávamos sob o controle de Satanás, de modo que nós não podíamos agradar a Deus, de modo que nós não podíamos, de qualquer das formas, voltar à salvação, porque o salário do pecado é a morte. Então todos nós estávamos prestes a morrer, né? Mas hoje, graças a Deus, nós vimos que Colossenses diz, né, que ainda que nós morremos, nós podemos nos ressuscitar de novo. Por quê? Porque por causa desse reino dos céus que veio. Sem reino dos céus não há esperança
para a salvação, não há esperança para a ressurreição. Então, o que é o reino dos céus? O reino dos céus, ele veio como os militares vão para atacar um outro reino e possuir, governar aquele reino. Então, o Senhor Jesus Cristo, por meio da sua encarnação na barriga da Maria, né? Aquela mulher maravilhosa, na barriga da Maria, e depois de seu nascimento, o seu crescimento, a sua crucificação pelos judeus, quando ele crucificou, a sua morte e a sua ressurreição, depois de 40 dias aqui, depois da sua ressurreição, ele se foi elevado na presença de muita gente para o Pai, para o trono do Pai, e ele disse ao povo que para esperar após os 40 dias que eles vão receber do céu o Espírito Santo, porque agora eles não podem suportar, porque o Pai é preciso que eles recebam o Consolador. Então, esse Consolador veio a eles, uma vez eles estavam todos unidos, reunidos, orando, louvando, com a esperança de que o Espírito Santo voltará. Então, quando aquele Espírito Santo veio, foi num dia de festa, aquela festa chamava-se a festa de Pentecostes. Então, quando aquele Espírito veio, encheu todos eles, então eles perceberam que eles já não estão num homem natural. Eles receberam um poder. Esse poder chama-se o Espírito Santo. Ele tem um poder de enfrentar qualquer coisa. Ele tem um poder de curar, tem um poder de pregar, tem um poder de amar. Tem um poder de buscar as coisas que são de Deus. Então, uma vez que o homem está dentro desse governo espiritual, ele está no reino dos céus. O reino dos céus é algo da igreja. A igreja é o que? São os que são chamados para fora das práticas desse mundo. E uma vez as pessoas que são convertidas nasceram de novo por meio de batismo, por meio da fé, do crer e ser batizado, então essas pessoas foram introduzidas nesse reino. Esse reino não se vê, mas nós sabemos que o rei desse reino é o Senhor Jesus. Então esse reino, ele está aqui. Ele veio ocupar esse reino maligno e tirar boas coisas desse reino maligno, que é o reino da morte. E essas boas coisas são os homens que creem no Senhor. Toda vez que cada humano crê no Senhor, ele é introduzido no reino dos céus. E uma vez introduzido no reino dos céus, a administração desse reino, chefiado por Senhor Jesus, tem muitas outras coisas que nos levam nesse reino a proporcionar em nós uma vida espiritual e uma vida de acordo com a designação de Pai, para que nós possamos obter as promessas que foram feitas a Abraão para com seu povo, as promessas, a vontade de Deus desde que nos criou. Então, essa vontade só pode ser realizada por meio de homens ser introduzido no reino dos céus. Porque uma vez que o Senhor criou a terra tão bela e colocou Adão e Eva, o Senhor não colocou apenas assim. O Senhor queria que ele tivesse poder e que para subjugar as coisas tanto nos céus, tanto na terra, tanto no mar. É o que a Bíblia fala no livro de Gênesis. Mas esse poder que o Senhor deu a ele não foi cumprido. Então o Senhor não ficou satisfeito com a ação do homem, porque o homem perdeu a capacidade de cumprir com a vontade do Senhor. E uma vez assim, ele perdeu também a capacidade de agradar o Senhor, porque o Satanás, ele estragou tudo. Então, não era possível. Mesmo que o Senhor chamou Abraão, chamou outro, chamou Isaac, houve muitos homens que foram bons para o Senhor, mas nesses homens, nenhum deles conseguiu agradar o Senhor de forma efetiva. Então, só o Senhor Jesus foi o homem que conseguiu cumprir com a vontade do Senhor e estabelecer o reino do Senhor aqui nessa terra. E esse reino é a igreja. Quando nós cremos no Senhor Jesus, então nós somos introduzidos nesse reino dos céus. Então, nesse reino dos céus, nós temos atributos que nos levam a obter uma transformação.
E essa transformação é a transformação do nosso coração, do nosso interior. Então, há um processo que precisa trabalhar nos homens convertidos e para levar o homem de volta à posição correta, de acordo com a vontade de Deus. Então, nesse processo, o Espírito é o grande trabalhador, é a grande máquina. Então, o homem que se reúne uns com os outros, louvando o Senhor, cantando, orando, fazendo certas coisas que é da vontade do Senhor, pregando para outras pessoas, ofertando, os homens que acudem os afligidos, os que necessitam, fazendo coisas que são boas. Então, esses homens, o Senhor vai trabalhando pouco a pouco nesses homens e essas mulheres, e considerando as boas obras dessas pessoas também. Então tudo isso resulta em crescimento espiritual dessas pessoas dentro desse reino dos céus. E é assim que essas pessoas, tanto quando o Senhor vier, estejam em vida ou estejam em morte, já morto, o Senhor dará-los o galardão que está prometido para eles, que é de transladado ou ressuscitá-los para junto viver com o Senhor eternamente. E o Senhor prometeu, está escrito, né, que essa terra e tudo quanto está nela vai ser destruída, né? Uma vez, recordo que está escrito que os discípulos, saindo com o Senhor de um grande templo, acho eu bem lindo, bonito, né? E os discípulos estão admirados com a arquitetura, como está bem grande, muito fixe. Então diz o Senhor, olha só pela estatura do templo. Mas o Senhor disse para ele, vês tudo isso que está cá? Em verdade digo que não ficará aí pedra sobre pedra, que não será destruída. Então por causa disso os discípulos tiveram curiosidade e perguntaram ao Senhor quando estavam no monte, uns minutos após de sair lá do templo, quando é que serão essas coisas? Então aí começou o sermão da montanha que a Bíblia, que os evangelhos falam, né? O Senhor foi explicando a eles que as coisas vão acontecer assim, vai acontecer assim, a ciência vai aumentar, as pessoas serão egoístas, mas após tudo isso que há de acontecer, os que forem fiéis terão os seus galardões. Então o Senhor mostrou para eles, para nós também aqui hoje, que tudo isso vai passar, o Senhor vai destruir toda essa terra, todo esse mundo. Não importa quanto sábio você pode ser, quanto dinheiro você pode ter, ou quanto poder pode estar na tua mão. Tudo isso não é nada. O Senhor nos mostrou que o Senhor vai destruir aquele mundo que nós estamos agora e criar um novo céu e uma nova terra para nós, onde habita paz, onde habita justiça. O ouro, prata serão para fazer portões de muro da cidade. É o que a Bíblia diz, né? Nós não vimos a árvore da vida hoje, mas o Senhor disse que a árvore da vida estará lá para nós podermos comer. Nós não vemos o rio da vida, ninguém vê hoje, né? Mas o Senhor diz que o rio da vida passará na cidade. Então, meus irmãos, nós precisamos colocar a nossa confiança em Deus. Ele tem o que nós precisamos. E se nós entendemos, cremos que o Senhor Jesus é o nosso rei, aquele que trouxe a realidade do reino dos céus, então, em verdade, podemos crer que Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos. Bem, talvez uns pensam que é loucura, porque ser um crente, porque crê, por quê? Mas, em verdade, eu te digo, meu irmão, se você ouvir, escutar e crer, arrepender, você vai sentir transformação. E isso é que é o mais importante, porque quem nunca sentiu o Senhor Jesus nele, nunca experimentou, of course, tem toda a razão de dizer, esses são loucos, está a perder tempo, dá pastor dinheiro, não sei o que, não sei o que. Mas quando você realmente é um chamado de Deus, ouviu a palavra do Senhor e se converteu, se humilhou diante do Senhor, eu estava no caminho errado, eu estava fazendo coisas erradas, e começa a orar, começa a praticar a palavra do Senhor, você vai experimentar a doçura do que é ser crente. Você vai experimentar a doçura do que é ser crente. Não é não ter dinheiro e não ter aquilo e começar a ter. Não é nada disso. Mas é que no teu interior você vai começar a sentir a paz. Vai começar a sentir o que é real felicidade.
E não só isso, você com o tempo, se você continuar a ser fiel, na realidade do reino dos céus, você vai começar a experimentar as bênçãos familiares, as bênçãos espirituais. Então, tudo isso vai fazer parte da tua vida. Para além das coisas futuras, das bênçãos futuras que há de vir para nós. Então, meus irmãos, não vale a pena perdermos tempo com esse mundo que está a se destruir, não. Porque nós, o humano e esse mundo, está na deriva, está na descida para a destruição. Então, salvemos já, salvemos, vamos vir, quanto mais rápido for possível, para a realidade do reino dos céus. Então, onde podemos encontrar a realidade do reino dos céus? Talvez alguém poderá perguntar. Onde encontrar a realidade do reino dos céus? Não está longe, não. Procura alguém que fala da verdade, segundo como a Bíblia explica. Alguém que não está aqui por causa porque quer que você oferta, ou porque quer alguma coisa de você, mas alguém que tem amor de pregar Cristo para você, de acordo com a Bíblia explica, de acordo com o Novo Testamento revela, e começa a praticar. Se Nicodemos, que era um grande homem, foi até o Senhor, se humilhou diante do Senhor, mostrou que ele precisa esse Deus que Jesus Cristo tem, faça você também. Não deixa orgulho comandar você. Procura um lugar onde fala da palavra do Senhor com sinceridade e vai escutar a vontade do Senhor. Procura descobrir qual é a vontade do Senhor. E se você tem esse desejo no teu coração, eu posso te garantir agora mesmo, meu irmão, que o Senhor vai mandar seu anjo até você. O Senhor vai mandar o seu mensageiro, o Senhor vai mandar alguém até você para te mostrar a verdade da palavra. Pergunta, busca, e você não vai se arrepender. Eu quero que você baixe a tua cabeça agora e ora comigo essas pequenas palavras agora. Ó Deus Pai, ó que está no céu, aquele que habita na luz inacessível, aquele que existe da eternidade passada à eternidade futura. Obrigado, Senhor, por mandar o Senhor Jesus Cristo. Ó, o nosso Rei, o Rei do Reino dos Céus. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu amor. Ó, que nunca tendo pecado, fez-se pecador por nós. Ó, que sendo o Rei, que sendo o Filho da eternidade, ó, mas se esvaziou até um filho de um triste, ó carpinteiro José, ó, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas fraquezas em que Satanás nos colocou e que nós não podíamos mais ter chance da recuperação, mas pelo teu grande amor por nós, o Senhor veio e se humilhou, fez-se menor que os anjos, para nos livrar daquele destino maligno que Satanás nos colocou. Nós estávamos destinados à perdição, nós tínhamos acesso ao arrependimento, não tínhamos acesso à salvação, mas o Senhor, pelo teu grande amor, Senhor Jesus, o Senhor obedeceu o mandamento do Pai, com amor, e veio até essa terra, até esse mundo, e se passou pela árdua sacrifício de vida até os 30 anos, e começou com um ministério árduo, onde o Senhor passou fome, passou tudo mais, e foi à cruz, morrendo de uma forma que ninguém quer morrer. Mas pela virtude que opera no Pai, o Senhor ressuscitou. Obrigado, Senhor, pela ressurreição. Porque se não fosse pela tua ressurreição, eu não teria esperança na ressurreição. Mas eu acredito que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. E hoje intercede por mim e por você que está escutando agora. Pai Santo Celestial, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo aquele servo do Senhor, aquele teu filho que está escutando essa mensagem agora. Abençoa a vida dele, em nome do Senhor Jesus. Faça ele buscar o Senhor aonde quer que ele esteja. Faça ele conhecer a realidade do reino dos céus, e para que ele possa também fazer parte desse reino. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu termino esta oração. Amém.